Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite, tudo bem, Vera? Tudo bem, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Falar um pouquinho sobre o Datafolha que saiu ontem, Vera, um cenário aí estável nacionalmente e com alguma mudança especificamente em São Paulo, né? A gente até falou um pouco sobre isso ontem, mostrando aí a campanha de Rodrigo Garcia, meio que seguindo como previsto, encostando em Tarcísio. As principais mudanças, Bocardi, foram em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que o Freixo também ganhou uma certa atração. No plano nacional, o cenário bastante estável, com a diferença de que o Bolsonaro, que vinha ganhando um pontinho a cada semana, né, e ali tinha diminuído em quase 10 pontos a diferença para o Lula de junho para cá, agora parece ter estabilizado e deu uma leve oscilada para baixo na intenção de voto geral. Então ficou Lula com 45% e o presidente Jair Bolsonaro oscilou de 34% para 33% no cenário estimulado. Em segundo turno, a mesma coisa. O Lula deu uma leve oscilada de 1 ponto para cima, o Bolsonaro oscilou 1 ponto para baixo. Com isso, a diferença abriu 2 pontos para além do que era. Isso não é uma boa notícia para Bolsonaro, porque ele ainda não está, segundo nenhuma dessas pesquisas principais, né, nem o Datafolha nem o IPEC, com um segundo turno assegurado. Não dá para cravar com os números de hoje que a gente vai ter um segundo turno no dia 30 de outubro. E para o presidente isso é fundamental para que ele chegue ali com um discurso de que vai operar uma virada, de que vai conseguir vencer no segundo turno. Ele vinha atacando o seu principal problema, a principal criptonita que o impede de crescer nas pesquisas, que é a imensa rejeição que ele tem e que se confirma nesse Datafolha. Esse esforço que ele iniciou essa semana de reversão da rejeição esbarrou em alguns obstáculos. O primeiro, aquele espetáculo protagonizado pelo seu apoiador, deputado estadual Douglas Garcia, no debate estadual aqui de São Paulo. E esse também é responsável pela estagnação e pelo aumento da rejeição do ex-ministro Tarcísio Freitas aqui em São Paulo. E esse crescimento do governador Rodrigo Garcia pode ter vindo na esteira das consequências do debate, porque Tarcísio Freitas se saiu bem, mas ele teve uma estagnação no seu crescimento e um aumento de 3 ou 4 pontos na sua rejeição. Então, e isso propiciou um crescimento do Rodrigo Garcia, sobretudo entre as mulheres. E o problema lá foi justamente que o Douglas Garcia usou a credencial do Tarcísio para me abordar daquela maneira, me xingar e etc. E aí foi alvo de 8 processos de cassação, representações para processos de cassação na Assembleia, e o resto a gente já tem falado aqui ao longo da semana. Então isso parece ter impactado, sobretudo, a campanha do Tarcísio, mas também impedido que o presidente revertesse, começasse a ter sucesso nessa sua estratégia de reversão da rejeição. Tem alguns fatores aí no caminho que preocupam a campanha do Bolsonaro também. A gente já falou de 2 deles na semana passada, aliás, ontem, que são a redução de recursos para o programa de farmácia popular e também para o Casa Verde e Amarela. Então, Bolsonaro parece ter chegado num momento em que ele conseguiu se aproximar do Lula, mas não a ponto de garantir o segundo turno, e agora ele já não tem muitos recursos para tirar da cartola para garantir esse segundo turno. E aqui em São Paulo, essa disputa pela vaga no segundo turno também preocupa o QG do Bolsonaro, porque pode acontecer o seguinte cenário: havendo um segundo turno nacional, e se o Tarcísio não estiver, o presidente corre o risco de ficar sem palanque no principal colégio eleitoral do país, o que para ele também é bastante grave.
Ô Vera, você citou aí os problemas que o governo vem enfrentando com os cortes na farmácia popular e também no Casa Verde e Amarela. E aí, nessa esteira, ainda surgiu mais um desgaste, né? Porque o valor da merenda escolar está condenado, está condenado ou não, está congelado. Está condenado mesmo. Pois é, estão condenadas as crianças que não estão tendo a merenda como deveria ser, né? Mas está congelado desde 2017. E aí hoje o Estado de São Paulo fez uma reportagem mostrando esse drama humano, né? Porque a gente tem ali o número, está congelada desde 2017. E aí que as crianças estão tendo que dividir um ovo em 4, o pratinho das crianças em Minas Gerais, né? Uma coisa assim, uma meia colher de arroz, um quarto de ovo, uma sujeirinha ali de molho de carne que não tem nem carne e uma verdura ali para enganar. Quer dizer, não mata a fome de ninguém, né? Não mata no momento, Carol, em que uma boa parte dessas crianças tem na escola as únicas refeições que vai fazer no dia. A gente tem esse valor congelado desde 2017, que você falou, que é um valor irrisório. Tudo bem que a merenda escolar não é de prerrogativa apenas do governo federal. Ele não tem a incumbência constitucional de bancar a merenda como um todo. É uma coisa tripartite. Então, ele fornece uma parte dos recursos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar e estados e municípios têm de complementar. Mas como esse valor está congelado e em valores muito baixos e houve uma inflação de alimentos altíssima, a parte que cabe a estados e municípios está muito mais salgada. E eles também não têm aumentado de acordo com a inflação e o resultado é esse drama humano que você descreveu e que a reportagem do Estadão traz de uma maneira muito gritante. Quando a coisa fica assim muito gráfica, o prejuízo é muito imediato para alguém que está em campanha. Então, essa coisa de cortar um ovo em 4 para você dar para crianças de pré-escola ou de ensino fundamental é muito desgaste na veia. E isso já começou a aparecer de alguma maneira nas propagandas eleitorais. O Lula já está usando o congelamento da merenda no horário eleitoral. Agora, certamente vai usar essa reportagem para mostrar não só essa coisa do ovo, que é horrível, como a história de que a criança entra para comer e ganha um carimbinho na mão, que ela não pode repetir a comida se ela tiver com fome. Isso é inacreditável, meu. Isso é muito fácil de entender para quem está olhando um horário eleitoral e vê ou ouve que uma criança ganha um carimbo na mão para não repetir o prato de comida. Então, vai ser um desgaste. Desumano, né, Vera? A gente olha para esse... Você traz essa avaliação, essa visão importante pelo lado do ponto de vista eleitoral, mas é uma degradação, né, da humanidade, né, no Brasil. Você vê, a gente sabe da dependência dessas crianças todas por essa merenda. Quanto a gente falou aqui, hein, Vera, daquela história do ICMS, você lembra disso? Pode não estar ligado diretamente, sim, mas você lembra o tanto que a gente falou? Claro. Por causa do combustível, que daí depois ia faltar? Não, mas é porque o governador está ganhando muito, o governador não quer, não sei o que, ficou essa história. Lembra disso, Vera? É claro, porque é isso, o dinheiro é o mesmo, né, Bocardi? Quando você tira de um lugar para botar no outro, e aí é isso, você tirou da educação em última instância, porque o ICMS ajuda a custear a saúde e a educação, e você botou para subsidiar a redução de preço de combustível, que é algo que, em grande parte, beneficia classes mais altas, que tem carro, né? Ou mesmo quem anda de transporte para trabalhar, que não é rico, a pessoa que faz isso não é rica, mas é uma pessoa que não é essa criança que precisa ir para a escola para comer. Então, como o cobertor é curtíssimo, você tira de um lado para cobrir o outro e aí aparecem esses dramas humanos e que são realmente sinais de desumanização das nossas políticas públicas, como você bem apontou. Certamente isso vai inundar a propaganda eleitoral, vai ser um desgaste. E o presidente tem aí a seu desfavor, nesse caso, o fato de que ele vetou o reajuste desse programa em agosto. Vetou com a justificativa de que não cabia no teto de gastos. Então, tem aí uma narrativa para contar que é corrosiva para a campanha dele, apesar de todas essas ressalvas que eu fiz, de que não é só o governo federal que banca, etc., mas em campanha a gente sabe como essas coisas são usadas. A campanha do Bolsonaro não parece ter uma resposta para
enfrentar esses desgastes na área social, que é justamente a área que ele tentou atingir quando fez o reajuste do Auxílio Brasil, rompendo todos os prazos legais, todas as amarras fiscais. Então tem aí um nó para desatar, o presidente não parece saber como desatar e está indo para o giro lá do exterior, então pelo menos não estará aqui em loco pilotando isso. E aí o fim de semana deverá ser, já está sendo, né, de troca de ataques no horário eleitoral, ele está atacando muito o Lula, mas vai ter que recuar um pouco o seu time para a defesa para tratar dessas questões, certamente. A aritmética bem grotesca mesmo nesse caso aí, é pegar um painel desse aí de preço de gasolina, bota lá, bem grotesca, tá? Bota lá R$7, aí você faz uma subtração por um ovo inteiro frito, vai dar R$4 alguma coisa. É bem por aí. E aí a criança que não come... Teve uma charge esses dias. Diga. Diga. Não, já ia puxar para o próximo assunto. Dizer que você pode emendar as duas coisas, então. A criança comendo, ela já tem dificuldade de absorver conhecimento na educação, do nível da educação brasileira que a gente tem. Sem comer, então, esquece. Exato. A gente vai falar, né, dos índices do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é a nossa principal prova, o principal termômetro da educação e que forma o IDEB, que é o nosso indicador principal de educação, e que saiu o dado do pós-pandemia. É um dado que a gente já imaginava que fosse ser muito ruim, mas mostra retrocessos em todas as etapas da aprendizagem, principalmente no 5º ano do ensino fundamental. E aí é muito crucial isso, porque o 5º ano do ensino fundamental, em geral, é aquele último em que você tem um professor generalista para todas as matérias, que te prepara para o 6º ano, que é quando você ingressa no Fundamental 2, e aí você vai ter professores para cada matéria, vai ter você precisa ter uma bagagem nessa etapa que te prepare para dar esse outro passo, né? Que é começar a ter professores por matéria e uma exigência de um conteúdo maior. E o que essa prova mostra é que tanto na rede pública quanto na rede privada houve grandes retrocessos. Aliás, percentualmente a perda na rede privada acabou sendo maior, porque o patamar do qual ela sai era maior, então o tombo também foi maior. Nessa faixa de crianças do 5º ano do ensino fundamental, o retrocesso que existe em matemática é como se fosse um apagão de um ano que não se aprendeu nada. A gente voltou a indicadores de 2013. Então, algo muito grave para o que os candidatos não têm apresentado, propostas consistentes e detalhadas de como vai se dar a recuperação dessas perdas de conteúdo. Em língua portuguesa a mesma coisa, nas outras etapas, né, que são o 9º ano, quando você acaba o fundamental, e no fim do ensino médio também perdas, mas não tão gritantes quanto essas de matemática, que foi uma perda de 38,9, ali muito grande, de quase 10 pontos, e que 38,9% das crianças nessa etapa não conseguem separar ali, identificar as figuras geométricas. É desse tipo de defasagem que a gente está falando. Quando você olha para essas outras etapas, também tem coisas gritantes. Crianças não conseguem olhar um texto opinativo e distinguir quando mudou o personagem ou quando mudou a opinião, quando entra uma opinião diferente. Então tem um trabalho imenso aí a ser feito, que é um trabalho que passa por qualificação de professores, por definição de estratégias de reforço. Isso certamente vai demandar mais gastos, vai demandar coordenação com estados e municípios, coisa que a gente tem falhado ao longo de todo esse tempo. Se, por um lado, é verdade e parece ter havido uma falha das redes privadas, dos estados e municípios em decidir que as escolas ficassem fechadas por muito tempo enquanto outros serviços foram reabertos antes, então a gente deveria ter feito o contrário, priorizado a volta às escolas em detrimento de outros serviços. Por outro, faltou também coordenação do governo federal. Então, são falhas sucessivas e simultâneas que levam a essa perda enorme. E a gente tem um cenário em que a educação mal é discutida na campanha. A gente está tendo essa discussão grande sobre economia, sobre aspectos fiscais, sobre aspectos de benefícios sociais,
até sobre outros temas, mas educação e essa recuperação dessa defasagem não entram da maneira que deveria entrar. Um ano perdido, aí se uma coisa que não teve foi articulação entre o governo federal, até porque foi no momento onde houve várias trocas de ministros no Ministério da Educação, quer dizer, não teve nada, cada estado agindo por conta e vivendo muito sobre a ilusão de que aquele ensino remoto estaria ensinando alguma coisa, e agora é correr atrás do prejuízo mesmo. Diga, Carol. Com a música? Não, chamar a música pra gente fechar essa sexta-feira. Tô meio faladeiro hoje, desculpa, o tempo é curto, eu não deixei nem a Carol falar. Hoje tem fim de expediente especial, né? Então vamos correr aqui para cortar para eles. E, bom, ontem foi dia da democracia, né? Essa senhora tão maltratada por essas plagas e pelo mundo também. Então eu escolhi uma música que fala um pouco de esperança, fala um pouco de dias melhores para a gente tentar terminar uma semana que foi pesada num tom mais para cima. É uma música do Beto Guedes, chama O Sal da Terra. Até semana que vem, pessoal. Beijo, Beto.